Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre como foi o meu primeiro mês de estágio. Se você ainda não assistiu, eu gravei um vlog da preparação para o meu primeiro dia de estágio. Então, eu vou deixar linkado aqui ou aqui, nunca sei qual é o lado, mas vou deixar linkado aqui para você poder ir lá assistir. Bom, já peço desculpas pelos barulhos externos. Eu tô sozinha em casa hoje com a Flora, então ela tá assistindo desenho ali na sala. O vizinho ali tá ouvindo música, então pode ser que tenham alguns barulhos que atrapalhem um pouquinho, mas espero que dê para vocês entenderem bem. Eu fiz uma colinha aqui no caderninho para eu saber tudo que eu quero falar para vocês. Então, às vezes eu vou olhar aqui para baixo só para não esquecer de nada. Então, vou começar pelo primeiro dia. Eu estava muito ansiosa e animada ao mesmo tempo, né? Afinal, apesar de ser meu estágio final, meu estágio supervisionado, esse foi o primeiro estágio que eu fiz na vida. E isso, né, me causou bastante ansiedade, nervosismo também. Mas, enfim, eu cheguei lá um pouco mais cedo do que o horário, né? A clínica abre 8 horas, eu cheguei lá, acho que não era nem 7h30 ainda, acho que era 7h15 mais ou menos. Eu ainda estava me adaptando ao horário do ônibus, né? Ao trajeto, enfim. Então acabei chegando lá bem mais cedo, mas a ida foi tranquilo, consegui achar lá sem dificuldades e tal. Então isso já me deixou mais tranquila também, já fiquei mais relaxada em relação a isso. E como eu cheguei lá muito cedo, a clínica ainda estava fechada e eu não conhecia ninguém, então eu fiquei meio perdida lá. Até que chegaram alguns funcionários lá, só que, né, eles não me conheciam, eu não conhecia eles, então eu não sabia que eles estavam entrando lá na clínica mesmo, porque tem uma entrada alternativa lá do lado. E aí eu só entrei na clínica mesmo quando eles abriram as portas principais, né? A porta da entrada principal. E aí depois que eu entrei, eu fiquei bem perdida, continuei bem perdida, porque eu só falei tipo, oi, eu sou estagiária nova. E aí quem me recepcionou foi um dos funcionários de lá, né? Um dos auxiliares veterinários. E aí, assim, ele me recepcionou bem, falou pra eu ficar à vontade e tal. Falou que lá em cima tinha a copa e tal, se eu quisesse deixar minhas coisas lá, enfim. Mas eu não sabia o que fazer, tipo, eu esperava que eu fosse chegar lá e fosse ter, meu supervisor estaria lá, né, me apresentaria tudo, explicaria como seria a rotina e etc, mas não foi o que aconteceu. Então, até que a primeira estagiária, que já não era mais estagiária, né, ela estava sendo promovida de estagiária para veterinária de lá. Ela chegou e aí puxei conversa com ela e tal, nós começamos a conversar. E meio que foi ela que me introduziu mais ou menos à rotina da clínica. Mas no primeiro dia eu fiquei bastante perdida, não sabia a quem me dirigir, quem seria meu supervisor, o que fazer, qual seria a minha função, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. Mas tentei absorver tudo que eu via as outras estagiárias lá fazendo. E no fim das contas, foi um dia tranquilo, foi um dia bom, assim, tranquilo no sentido de eu me senti bem recepcionada, sabe? O ambiente lá da clínica é um ambiente muito agradável, muito divertido até. As pessoas são pessoas maravilhosas. E os dias lá, assim, são bastante leves em relação a isso. Sobre a rotina em geral da clínica, é uma rotina bem corrida, são bastante pacientes. Eu esqueci de mencionar antes, mas é uma clínica de fisioterapia e reabilitação animal, então não é uma clínica veterinária assim tradicional, onde a gente está recebendo emergência ou consultas de rotina, né, para ver o estado geral de saúde do animal. Na verdade, é uma clínica bem específica mesmo, é só para fisioterapia e reabilitação.
E eu escolhi essa área, né, para fazer meu estágio, porque é uma área que eu me identifico mais dentro da veterinária de pequenos animais. Como eu ia dizendo, é uma rotina bem cheia, bem agitada. Nós atendemos em média 20 pacientes por dia. Então é assim, um atrás do outro. Muitas vezes você tem 4 animais ali ao mesmo tempo. E nós fazemos exercícios com eles, fazemos hidroesteira, laser terapia, magnetoterapia, coisas bem específicas da fisioterapia mesmo. Tem acupuntura também lá na clínica, que a gente consegue acompanhar, os veterinários que fazem. E eu gostei bastante mesmo, sabe, da área em si. Eu tinha medo de não me identificar, mas assim, me identifiquei bastante. Os pacientes, não preciso nem falar, são uma fofura, são uns amores. Salvo um ou outro que é um pouco mais arisco, né, mais agressivo, principalmente porque a maioria dos animais são animais que têm bastante dor crônica, né, que sentem dor o tempo todo e há muito tempo. Então a gente tem que ter um cuidado maior, manuseá-los, né, pra não correr o risco de levar uma mordida sem querer. Mas, no geral, é muito, muito legal a rotina lá. No vídeo que eu mencionei anteriormente, eu mostrei pra vocês que eu coloquei um monte de coisas pra eu levar, porque eu não sabia o que eu precisaria lá. E, no fim das contas, eu não usei praticamente nada. Então, lá por ser a área de reabilitação, fisioterapia, a gente fica muito sentado no chão, a gente se movimenta bastante. Então, o que a gente usa lá de vestimenta é principalmente legging, né? Que é mais confortável. E com a blusa do pijama. Então, a gente usa bastante pijama, legging, tênis também. E a gente não usa luva de procedimento, porque a gente não precisa, não faz manuseio com secreções, né, excreções dos animais, nem faz procedimentos, salvo algumas situações que a gente faz um curativo ou outro em algum animal, mas são situações assim, bem específicas mesmo, bem difícil acontecer. Então a gente não precisa desse tipo de instrumento, assim, de luva, de seringa, nada do tipo. Lá na clínica tem, claro, caso uma emergência seja necessário, mas não é algo que eu preciso levar e ter lá comigo. Jaleco também praticamente ninguém usa, eu acho que eu usei uma ou duas vezes, tipo, emergência, porque meus pijamas estavam sujos, não dava pra lavar, então eu fui de jaleco, mas o pijama é muito mais confortável. Eu levei também um livro de fisioterapia animal que eu ia tentar estudar, porém eu tenho só 1 hora de almoço e como a rotina é bem corrida, nesse horário de almoço eu aproveito para assistir alguma série, para fazer algo do tipo, né, para distrair, para relaxar. Então eu acabei que acho que eu não estudei nenhum dia. Levei também um bloquinho de anotações e uma caneta, que eu usei no primeiro e no segundo dia, se eu não me engano, para anotar as coisas. Porém, eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais facilidade em aprender vendo e fazendo as coisas. Então, acabou que no fim das contas o bloquinho não serviu muito para mim. Só ali no primeiro, segundo dia para anotar o nome de uma outra coisa, mas como você tá na rotina, mexendo com aquilo todos os dias, fazendo praticamente a mesma coisa todos os dias, você acaba pegando a prática sem precisar anotar. Você guarda tudo na cabeça e tá ali executando sempre, então você acaba aprendendo. Lá na clínica também eles têm livros, né, sobre fisioterapia, sobre anatomia, conteúdos que podem ser necessários para a gente revisar ali 1 hora ou outra. E são livros ótimos, livros incríveis. Eu dei uma folheada em alguns lá no tempo livre, assim, entre um paciente e outro, raridade que acontecia. Foi um primeiro mês bem intenso, cansativo, afinal eu escolhi estagiar de segunda a sexta o dia inteiro, né, para poder concluir minhas horas mais rápido. Então eu acordo muito cedo para poder ir para lá
e chego em casa já de noite, então a rotina é bem puxada. Final de semana também é dedicado a preparar tudo para a semana, preparar marmita. Então a rotina tem sido bastante pesada, exaustiva, cansativa, mas os dias lá são leves, o dia passa rápido, é um estágio agradável, os animais fazem tudo compensar. E, enfim, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber as atualizações. Ah, e esquecendo. No outro vídeo também eu mostrei uma necessaire de maquiagem, onde eu falei que meu objetivo era me maquiar todos os dias antes de sair, ou então levar a necessaire para poder me maquiar lá. E eu gostaria de dizer que isso não aconteceu. Desde o primeiro dia eu já fui sem maquiagem e ninguém usa maquiagem lá. Acho que a única vez que eu usei maquiagem foi... eu corrigi minhas sobrancelhas e foi só. E super desencanada com isso, tranquilíssima. Até um dia ou outro que eu pensei, falei assim, vou me maquiar, mas depois eu pensei, meu Deus, pra quê? Tipo, não, sem necessidade. Então, não me maquiei e a necessaire tá ali montada, inclusive. Ficou só, tipo, pra deixar pronta de emergência, caso eu precise sair um dia, já carrego a maquiagem, carrego a necessaire e faço minha maquiagem rapidinho. Mas só pra isso que ela serviu. No estágio eu não usei. E foi isso então, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou amar responder. Pretendo voltar aqui depois e contar um pouco mais sobre o estágio, se vocês quiserem saber. Mas por hoje foi isso. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, elas estão passando aqui embaixo. Vai lá me seguir, que tem bastante coisa legal por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Fui!